ano, vem no meu Porto mais um arco triunfal. Porto, 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 Porto. Porto, 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 Porto. Estás aqui. Não precisamos de apresentações. Somos o Futebol Clube do Porto. Aqui não há medo nem rendição. Não falamos de sonhos porque escolhemos vivê-los. E quando tudo parece alcançado, voltamos ao início. Voltamos com fome. Fome de luta, fome de magia, fome de glória. Fome de escrever história. Impossíveis não existem. Aqui só ficam os mais fortes. E em força ninguém nos verga. Não somos perfeitos, mas ser do Futebol Clube do Porto é tocar a eternidade. É gravar cada conquista nas páginas do tempo. Porque sem memória não há história e sem memória não há futuro. Bem-vindos ao Dia do Clube, o topo do mundo. Há caminhos antigos guardados no peito, azul e branco, um sonho perfeito, daquele centenário, Japão distante, o Porto se ergue sempre constante, no topo do mundo, o Porto de luz, um brilho que o tempo em nós conduz, um topo do mundo, eterno e audaz, Porto invencível que a história traz. Há caminhos antigos guardados no peito, azul e branco, um sonho perfeito, da casa que está ao Japão distante, o Porto se ergue sempre constante, no topo do mundo, o Porto reluz, um brilho que o tempo em nós conduz, no topo do mundo, eterno e audaz, Porto invencível que a história traz. Que a história traz, que a história traz, que a história traz. Boa tarde a todos, bem-vindos ao Dia do Clube Topo do Mundo. Isto é um Futebol Clube do Porto. Nós, por duas vezes na nossa história, chegamos ao topo do mundo. Conquistamos os maiores títulos de clubes que se podem conquistar. Aconteceu em 87, aconteceu em 2004 e é essa celebração que nos traz aqui hoje. Nós não temos impossíveis. O facto de termos chegado ao topo do mundo prova que não existem impossíveis. E temos que ser nós, portistas, sempre unidos, sempre em prol do Futebol Clube do Porto, cada um de nós a dar o melhor de si, que podemos voltar a tocar o topo do mundo. E como se diz, não há duas sem três, nós vamos voltar a tocar o topo do mundo. Nós, o Dia do Clube, somos uma organização inovadora,
fazermos disto com muito carinho, saímos do corpo todos os dias, nas nossas horas vagas, roubamos à nossa família, e isto não é uma coisa nem de uma pessoa nem de duas. Portanto, eu quero chamar aqui o Paulo Santos, da Organização Dia do Clube. O Bruno Sousa. E para levarmos a cabo este tipo de eventos, obviamente precisamos de ser apadrinhados, porque tudo que vem aqui tem custos, e nós temos aqui o nosso padrinho, o Dr. João Lima, que eu gostava de Dr. João Lima, as camisolas oficiais do evento, e muito agradecemos todo o seu apoio. E logicamente temos que ter aqui parceiros, e este vídeo fantástico, que vão haver outros ao longo do evento, deve-se à parceria que nós temos com o Super Porto, e obviamente eu quero chamar também aqui o Bruno Garcia, o Joel e a Bárbara. É mais que justo este vídeo. O nosso fotógrafo, onde é que está o Vítor? O nosso fotógrafo, que tem missão diferente, tem que abandonar o palco para continuar o seu trabalho. O João Dias, que nos acompanha desde a primeira hora. E a Ana Paula, do Catálogo de Ideias, que nos dá suporte em tudo o que nós peço agora que estamos aqui todos uma grande salva de palmas. Esqueci-me que não podem estar aqui porque estão nas suas funções, todas as meninas do secretariado que nos dão um suporte imprescindível e que colaboram connosco também. E agora, para oficialmente fazermos a abertura do nosso evento, eu chamo aqui ao palco o nosso presidente André Vilas Boas. Boa tarde a todos, prazer enorme estar aqui no Dia do Clube, verdadeiro sentimento portista presente em todos, uma iniciativa de saudar, quero já enrolar aqui mais tarde no meu discurso. Ali as minhas amigas da Ana Maria também muito projetam mais iniciativas destas, enquanto conversas à moda do Porto que eu utilizei em abril de 2024. Mas que sobretudo são conversas que andam à volta e giram à volta de todo o nosso amor pelo futebol, pelo Porto, pela história do seu clube, pelo seu grande palmarés, pelo espírito portista que todos temos presente, e esperemos sinceramente que possamos continuar a apoiar iniciativas como esta, torná-las se calhar oficiais, torná-las mais recorrentes e trazer não só trazer saudosismo, mas também construção do futuro e partilhas de histórias e vitórias sem igual. É com grande prazer que estou diante de vocês a celebrar o já famoso Dia do Clube, fruto da inspiração de sócios e para os sócios. Um dia de louvar que ganhou alma e corpo ao longo de anos e hoje se traduz
numa celebração anual de deportismo. Ao Paulo Santos, ao Paulo Bizarro e ao Bruno Sousa, bem como todas as equipas que o acompanham, desde 2012 se dedicam a esta plena causa cheia de azul e branco. Peço-vos uma salva de palmas especial. Não fosse nesta maravilhosa casa batizada Estádio do Dragão, e diria que estávamos diante de uma nostálgica tertúlia à moda do Porto, feita de movimentos orgânicos, associativos, de gente que pensa o bem e quer o bem do Futebol Clube do Porto. Gente que se dedica a viver o Porto, a sentir o Porto e a propagar o seu bom nome de geração em geração, tal como fizeram os nossos connosco. Todos nos relacionamos de igual forma com o nosso clube, com emoção, com paixão e dedicação absoluta, com um amor visceral que gritamos a alta voz. A isso se juntam diferentes recordações, memórias, dias ou noites inesquecíveis que são trazidas à tona nestes encontros e que nos levam a um tempo que recordamos com saudade e que fazem hoje a gênese, o ADN e os valores do Futebol Clube do Porto. Como Presidente da Direção do Futebol Clube do Porto, é uma honra e um prazer enorme receber-vos na vossa e na nossa casa para um dia pleno de deportismo. 20 anos passaram sobre 2 jogos que catapultaram o Futebol Clube do Porto para o grupo dos clubes mais titulados internacionalmente. O clube português que mais troféus internacionais levantou e o seu maior representante. 20 anos passaram de 2 nomes que ficaram tatuados na pele do dragão, Gelsenkirchen e Yokohama. 2004, que ano, que saudades! Como participei mais ativamente na caminhada de Gelsenkirchen, deixo aqui algumas das minhas memórias. Olheiro de José Mourinho, tinha eu 27 anos, quando iniciamos essa época mágica de 2003-2004. Sócio do Porto, treinador das camadas jovens, tornado olheiro da equipa principal. Nome de código, Robsonzinho. Como hábito, analisei in loco os adversários em 3 jogos diferentes. Partizan, Real Madrid, Marselha, seguidos de Manchester United, Lyon, Deportivo e Mónaco, levaram-me a percorrer toda a Europa de papel e caneta no bolso. Na nossa caminhada, até à final, vimos jogar e deixamos para trás jogadores como Zidane, Ronaldo Fenómeno, Roberto Carlos, Figo, Scholes, Van Nistelrooy, Giggs, Cristiano Ronaldo, Essien, Maluda, Evra, Morientes, entre outros. Montes de DVDs e relatórios produzidos que solenemente deixávamos no cacifo de cada um dos jogadores. Jogadores de calibre diferente dos nossos. Sabiam tudo de antemão. Quando chegava a hora de ver se alguém tinha levado os relatórios para casa, estavam todos dentro do cacifo ainda. Perguntem ao Jorge Costa ou aquele que estiver. No entanto, era no vídeo que o foco prendia as atenções. Não tanto pelo conteúdo técnico-tático, mas porque terminava sempre com uma comédia ou uma sátira sobre alguém da comitiva, o que fazia as delícias da equipa técnica e dos jogadores. Brincadeiras à parte, nessa equipa vivia-se um sentido comum, um propósito bem vincado e uma confiança sem paralelo. Com Jorge Nuno Pinto da Costa à cabeça, suportado pela mestria de um treinador português astuto e diferenciado como José Mourinho, e um conjunto de jogadores que recordamos com nostalgia e que faziam as delícias dos adeptos. Entre Vítor Bahia, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Ricardo Fernandes, Pedro Mendes, Deco, Alenichev, Derlei, Carlos Alberto, Maniche, Costinha e McCarthy,
entre tantos outros. Que privilégio termos sido brindados com tantos e grandes atletas. Nesse ano em que transitamos das Antas para o Dragão, as bancadas transbordavam fé azul e branca. A certeza e confiança na equipa era total e formou-se uma simbiose única entre todos. E foi essa crença que nos fez acreditar e chegar até à final. Gelsenkirchen, 1-0, 2-0, 3-0, apito final, vitória. Staff de apoio no túnel que desenfreadamente sobe as escadas de acesso ao relevado na arena de Schalke. Primeiros abraços e alegria sem fim. O Futebol Clube do Porto é campeão europeu pela segunda vez. Regressa ao Porto. Faz frio, chuva e nevoeiro. Mas do aeroporto até ao Dragão, o trânsito está totalmente parado. As pessoas estão fora dos seus carros e gritam Porto com alegria. No autocarro, a céu aberto, vou lado a lado com o nosso dirigente histórico, Luís César. Mais uma, André. Dizia ele, com toda a normalidade e responsabilidade que nos envolve enquanto portistas. Sobre os dias a seguir ao sonho e até aos penaltis de Yokohama, muito há a dizer. Mas sobre esses momentos, o caminho até lá chegar, detalhes, protagonistas, estados de alma, estão aqui outros para falar. Bem-ajam por esta iniciativa, que a mesma se projete no tempo, neste ou noutros lugares, e que seja sempre representativa de um movimento orgânico dos associados e adeptos do Futebol Clube do Porto. Um dia e um local onde se respira o Porto, as suas histórias, a sua gênese e o seu futuro. Unidade e vitória foi a receita de 2004 e é e sempre será no futuro. Viva o Futebol Clube do Porto! Vamos agora ter aqui um momento que muito nos orgulha, um pedido muito especial do nosso adepto, o Manuel Francisco Costa, que eu peço que o tragam aqui, que tem um sonho de ver lido um texto dele sobre o seu portismo para o nosso Presidente. Uma salva de palmas para interpretar aquilo que vai na alma do Francisco. Nós temos aqui o Miguel Puga, que vai dar voz às suas palavras e que peço que se juntem a nós. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vamos então ler aqui o que Manuel Francisco Costa dedicou a este tempo do clube, topo do mundo. Leio em português ou em portista? Nascemos numa cidade virada para um rio Douro, cujas águas refletem o azul e branco de um céu inquieto que contrasta com monumentos imponentes, parados num tempo ambicioso como o Clube Moro, fundado em 1893. Nascido para vencer entre os caminhos assertivos do passado, do presente e de um infinito de vitórias incontáveis e inevitáveis. A austeridade da mística do brasão invicto é demasiadamente forte e profundamente invejável, degoladora para quem o ousa desafiar. A força e grandeza do dragão omnipresente sente-se a cada segundo de areia numa praia temporal de memórias tatuadas no mar de cada portista. Portista, ser maior nascido para ser eterno, um livro de recordações e comemorações interminável, escrito por cada um que se dignificou a assumir tamanho estatuto. Cada emoção, sorriso, cada lágrima vertida pelo clube foi, é e será uma palavra desenhada nessas páginas mágicas da história da vida. Há 130 anos que assim se constrói algo bíblico, próximo da divindade, mas sem metáforas.
Camisolas suadas, rasgadas de feridas guerreiras, vertentes de sangue azul que molha de honra um país que não consegue enxergar a maior potência que ostenta, uma nação no seio do Douro litoral, reprodutora de raízes espalhadas pelo mundo. Lima, Constituição, Antas e Bragão, casas famintas de história, de vitórias insaciadas, sempre será. Famílias unidas com uma única convicção, dizer o vocábulo comum no universo draconiano. Golo. Quantos golos já se cantaram nestes aproximados 47.450 dias? Cada um desses golos, principal objetivo de muitas modalidades esportivas, significou vitórias, euforias, títulos, rádios partidos, gargantas afónicas, corridas desgalgadas, cigarros trincados, lábios cerrados, lágrimas líricas ao sabor e saber de quem as deixou. Nesses momentos no Porto, em Matosinhos, Braga, Guimarães, Lisboa, Faro, Madeira e Açores, Londres, Sevilha, Milão, Viena, Tóquio, Dublin ou simplesmente Gelsenkirchen, que milhões de corações agradeceram ao destino generoso por terem nascido portistas. A nossa eterna mocidade que diz às gentes o que é ser nobre, leal e imortal, nasceu há 130 anos o Futebol Clube do Porto. Manuel Francisco Costa, sócio número 106.519. Agora, antes de libertarmos o nosso Presidente pelos afazeres que tem, gostava de partilhar com todos vocês mais um grande vídeo, mas antes disso, dizer-vos uma coisa. Vocês, na entrada, cada um recebeu um jornal comemorativo e que recorda este evento e estas grandes conquistas. Se virem na contracapa do jornal, tem um número que depois, na parte final, nós vamos sortear a história do Futebol Clube do Porto, que está ali em fascículos, e o feliz contemplado vai receber a história do Futebol Clube do Porto. Porque, como nós dizemos, e acho que isso faz parte, sem memória não há história e sem memória não há futuro, nós temos que saber de onde vimos para alcançarmos o sucesso no futuro. Portanto, a história é importante e, felizmente, nós temos muito a recordar. Antes de dar abertura, então, antes de libertar o nosso Presidente, eu vou pedir que me façam a abertura com o vídeo do painel Porto de Gelsenkirchen.
na altura. Hoje em dia Está replicado, não é? é básico, todos fazem, mas na altura a forma de treinar, a forma de lidar, a forma de comunicar para dentro, e nós estamos à vontade porque muitos achavam que o Mourinho era alguém a roçar ali a arrogância, e eu discordo completamente. Se calhar é um discurso mais para fora. A relação dele connosco era muito próxima e não diria que era como amigo ou como pai e filho, mas era Muito próximo. de alguém com muita proximidade. Pedro, sentias o mesmo? Sim, na altura também é um bocado injusto estar a falar do Zé Mourinho, não falar da restante equipa técnica. No caso do Rui Faria, que era uma máquina, que era um futebol correto, realmente, era uma máquina. E porque vinha de uma realidade diferente, no meu caso, que assim, o dinamismo dos treinos e toda aquela dinâmica, tudo seguido, com poucas Sentiste muita diferença. Sim, sem dúvida. E a intensidade também, tínhamos sempre colegas que nunca nos deixavam relaxar, estavam sempre atrás de nós. Era muito chato, lembro-me, era muito chato. Chegaste a fazer, desculpa Pedro, não tem a ver com a Liga dos Campeões, chegaste a fazer de treinador na altura com um jogo com o Belenenses, famoso, que fechaste a porta do Balneário, isso é verdade, é uma história que já existe. Tu tinhas essa capacidade de com o José Mourinho, ele sabia também o teu peso dentro do Balneário, não é? Não era. Eu hoje é algo que está muito em voga e que não se pode comparar. São tempos diferentes, são culturas diferentes, são mentalidades diferentes, formas de crescer completamente diferentes daquelas que é o dia de hoje. E eu não estava sozinho. Eu fui um bocadinho aquilo que eu bebi também de muitos, de João Pinto, já no Guimarães, são tantos. Mas tinhas esse poder. Sabias que tinhas esse poder e tinha um balneário que me ajudava também. E, portanto, neste caso, o Pedro e o Ricardo, que chegaram a nós, eles melhor do que ninguém podem explicar, mas era assim ou assim, não havia aquilo. Ricardo, é verdade, era assim ou sim. Eu acho que o segredo do José Mourinho foi perceber que tinha homens de caráter e capazes de cumprir com todas as tarefas, independentemente da liberdade que pudesse dar. Acho que isso foi um grande segredo, porque ele percebeu facilmente que essa liberdade era de certa forma levada com responsabilidade de toda a gente, a começar pelo Jorge, que era o capitão, o Vítor também, que era dos mais velhos, e isso fez com que ficasse fácil, depois juntando a qualidade dos jogadores que tinha. Pois é uma questão também, penso eu, de confiança, não é? Vocês, nesta conquista da Liga dos Campeões, o Porto tinha ganho a Taça UEFA, não é? Em que momento se pensou, vamos ganhar a Liga dos Campeões? Jorge? Ou para ti, ou para o grupo, eu não sei se o grupo, Não sei, esta pergunta, discutiu. eles não estavam. Nós, em determinada altura, em 2003, íamos e se calhar, pela tal arrogância do Mourinho que nos passava, nós sabíamos que íamos ganhar. A dúvida era por quantos. Cada jogo, Com maior ou menor dificuldade. E fomos, talvez assim, de uma forma, sem qualquer tipo de pressão, as coisas foram acontecendo naturalmente e acabou com o título europeu. Em 2004 foi exatamente a mesma coisa, nunca houve aqui qualquer tipo de pressão e realmente estas imagens são e nós, acho que os três passamos, isto move-nos porque, para além da qualidade, nós temos um grupo fantástico. E tivemos momentos que foram marcantes e tivemos também aquela ponta de sorte. Momentos marcantes, há um deles, aquele Ricardo no Old Trafford, de segunda mão com o Manchester. Para tu, foste tu, não é? Porque tu entraste com a
com o objetivo, com a tua obrigação, que era marcar livros perto da área, não é? Mas não marcaste. Quem atira aquele remate, que depois o Costinha não recarga, mas devias ter sido tu, não é? Devias ter sido tu. Quais eram as indicações e porquê que não foste tu? Foi uma carta que se impôs ou... O Benny estava confiante. Mas depois veio dura no fim. Foi tudo que fosse bola parada, e tenho um belíssimo pé esquerdo, portanto, tudo que fosse bola parada, este pontapé de baliza, cantos, tudo. Naquela hora tinha que ser tu. E naquele momento decidi que não era. Mas foste tu que decidiste. E ainda bem, senão não estava a ter aqui. Tinha entrado direto. Aliás, fui eu que ensinei o Quaresma. São curiosidades que nós, quando vivemos aquele momento, não pensamos, não sabemos, não percebemos, mas que têm muita importância, não é, Pedro? Estes pormenores que nós não sabemos, imagina, ou que não nos apercebemos ao longo de um jogo, neste caso, o Ricardo tinha aquela missão, foi contra a ordem do treinador, seja por pressão do Bénis, o que fosse, mas não foi contra o José Mourinho. Ganhámos aquele jogo e ainda levou uma dura. Esta exigência e estes pormenores fazem diferença, como é lógico, mas faziam mais diferença naquela altura, a atenção aos pormenores. Tu tens um plano de jogo, treinas, mas depois o jogo traz-te coisas novas que se calhar não estás à espera e estás de espírito, motivações. E no caso da Amorim, que realmente era tudo ao pormenor, era tudo ao Ricardo de uma luz. Tu esse jogo não estavas e o Benny jogaste esse jogo, lesionaste no campeonato. Mas também é isso, também é a confiança e a qualidade da própria equipa em si, dos jogadores em si e da confiança que têm uns nos outros. Isso também faz um bom muito bom. Jorge, tu dizias que é preciso sempre uma voltinha de sorte, mas nós tivemos momentos com sorte, mas nós jogávamos mesmo muito bem. Nós tínhamos uma grande equipa, muitos portugueses, não é? E um grupo unido, não é? Nós jogávamos muito bem à bola. Aquele meio campo era uma coisa absurda, não é? E a defesa, como ela, mas aquele meio campo, Deco, ali, aquele mágico, vocês sentiam essa confiança, o Deco está lá e ele vai resolver. Ainda nas imagens eu comentei com o Pedro, o Deco foi realmente, se não o melhor dos melhores jogadores que eu tive o prazer de jogar. Depois havia muito complemento, o Costinha era fabuloso, tínhamos o Pedro, o Alvinacheiro, tínhamos o Ricardo, tínhamos para além do trio ou dos quadros que jogavam, tínhamos soluções. Portanto, eles tinham que andar. Aquele meio campo era uma coisa, uma máquina, não é? Não, jogávamos bem, estávamos apertados com o Deco. Põe no Deco, ele segura e aguenta. Não, mas havia um complemento. Na altura, aquela tática era assim. Mas isto é verdade. É verdade, está apertado, põe no Deco. Ele andava sempre por ali. Ele segura, nós respiramos um bocadinho, subimos um bocadinho. Depois, passados uns anos, apertado, joga no Quaresma. O Quaresma entrou no ano a seguir, não é? Outro mágico. E nós tivemos ao longo do tempo, temos hoje mesmo grandes jogadores. O Futebol do Porto tem que ser muito bons jogadores. Nós, enquanto adeptos, revemos muito nos jogadores. Eu, pelo menos, da minha experiência, e a figura do Bicho, já agora o Bicho, de onde é que veio o nome Bicho? Olha para ele. Acho que desde o início do Porto foi o Fernando Couto. A minha forma de treinar, de jogar, um animal como o Mourinho me chamou, acho que o Mourinho é um animal competitivo. Foi daí que ficou. E nenhum deles me trata por Jorge, é Bicho. Raro é o meu ex-companheiro de equipa que me trata por Jorge ou por Jorge Costa. Muito bom. Nesta caminhada toda do Porto, para não falar só na final, porque eu vou dizer uma coisa, foi o meu sentimento na altura, acho que a final foi peanuts. Tenho essa sensação, a minha final eu acho que foi aquele jogo em Manchester. Aquela final, porquê que pareceu tão fácil, Jorge? Não foi assim tão fácil. O jogo começa complicado para nós. E nós tínhamos
éramos os favoritos pelo nome da equipa do adversário, mas o adversário fez uma campanha. O Mónaco eliminou o Real Madrid, o Chelsea e que Real Madrid. Estes jogos com o Real Madrid na fase de grupos. Mas isso é prova que nós estudávamos bem o adversário. Que lemos o relatório. Ricardo, tu num plano não tão interventivo como eles, não tão presente nos 11, como é que vias este caminhar do Futebol Clube do Porto? Ou seja, sentia-se que vamos jogar com o Real Madrid, que tem Zidane, nós vamos tirar-nos às férias, não é? Mas este grupo nunca se olhava muito ao nome do adversário ou dos jogadores do adversário, acho que não tínhamos tempo. Estávamos tão unidos, o grupo era tão bom, que nós não tínhamos muito tempo para olhar para quem seria o adversário seguinte ou quem lá mesmo este jogava. Real Madrid, os Galácticos. Todos eles. Tivemos um problema aqui nas Antas ainda com o Real Madrid, porque acordámos os homens quando fizemos o primeiro golo e aquilo depois descambou rapidamente, mas eu acho que como equipa estávamos claramente superiores a toda a gente naquela. Pedro, os nomes das equipas não nos importavam? Foi como o Jorge falou, aquela arrogância positiva, nós não tínhamos medo de ninguém. A equipa era mesmo muito confiante, arrogante de uma forma que encaravam os jogos naturalmente para vencer. Acho que nunca fomos para nenhum jogo retraído, onde é que seja. Íamos sempre a vencer, vencer. E o grupo também impressionava isso, havia um ambiente saudável, de confiança, e portanto nós não tínhamos medo. Era uma equipa muito. E destes desafios que nós não virávamos a cara, qual foi o mais difícil ao longo da temporada? Qual foi o jogo ou a eliminatória? Qual foi um momento que vocês querem todos? É o jogo que começa a fazer. Porque é aquilo que fica. Para mim, na minha ótica, é um dos jogos, mas nós temos jogos Corunha, foi um jogo. Eu acho que o Corunha foi eliminatório. E antes com o Leão. Mais difícil. O Leão também não foi. Fácil. Sim, mas mesmo depois da primeira mão da Corunha, estávamos completamente confiantes que íamos lá vencer, íamos ganhar. A confiança estava. Marcámos com o Derlei, o penalti, mas o Corunha também dificultou-nos muito a vida. Que era uma belíssima equipa. Tinha uma equipa top. O Corunha na altura tinha uma equipa top. Fizeram e o Leão, o jogo com o Leão, nós ganhamos 2-0 cá. E lá foi um jogo difícil. Lá foi um jogo difícil. Mas das equipas todas, se tivesses que escolher um jogo, alguma que se destacou por difícil, mesmo, é assim, nós na fase de grupos começamos mal, para a esquerda, não foi? Depois tivemos o Partizan, não foi? Que jogamos com o Partizan. O impacto foi lá. Foi a primeira jornada, foi belo. E mostrava que não era fácil, nunca seria uma caminhada, mesmo o Porto vindo de ganhar a Taça UEFA, mas vocês nunca tremeram, nunca duvidaram na altura era o Marselha do Drogba e, sei lá, equipas fortes, não jogos fáceis, mesmo o Partizan em Belgrado, naquele ambiente ia ser muito difícil. Agora, claro, o jogo que fica o Manchester, sem dúvida, o simbolismo do próprio o dramatismo do gol da altura que foi. Porque era o Manchester. Sim, Manchester, grandes jogadores. Sim. A plateia é jovem, mas muitos deles lembram-se claramente Claro que sim, o Manchester nessa altura era fortíssimo. E em termos de adversários e nas nossas posições, não é? Defesa, não o Goiás, não é? Essa questão. Mas qual foi o jogador que tu mais deu o prazer de jogar pela agilidade, mesmo pela qualidade do jogador? Em toda a carreira ou especificamente? Eu focava nesta caminhada. E podes também dizer em toda a carreira. Tens algum? Em toda a carreira? É o Fenómeno, o Ronaldo. Que também apanhaste nesta fase. E nesse ano? É o ano em que aparece o nosso Ronaldo, que jogou em Old Trafford, entrou e saiu. Penso que ele entrou e saiu, nada, foi assim, entrou aos 70, por aí. E o Ronaldo, o que é que tinha de. Para quem não conhece o Ronaldo, o fenómeno, tinha tudo, como tu. Tinha tudo aquilo. Tinha rápido, tecnicamente era perfeito na esquerda, na direita. Teve problemas graves de joelhos e não só. Para quem não conhece, era mesmo um fenómeno. Era
matador, era um jogador belíssimo. E no meio campo, aquela batalha ali de... Não é um prazer, é de sofrer. É de sofrer. Destacavas algo? O Zidane é que é diferente. Zidane. Que também... É sofrer, já contra ele é sofrer. Não tens muito para dizer. É uma máquina. Nós tínhamos aqui muito para falar destas conquistas. Eu queria a vossa apreciação geral, porque eu se calhar depois vou passar também algumas perguntas do público, dos senadores que têm perguntas para fazer. Vocês têm... Eu não sei se são todos esportistas. Eu sou. Eu sei, são todos. São todos esportistas. Este evento é de portistas para portistas, é a nossa essência. E a bom da verdade sou vitoriano. Gosto muito do Porto vitoriano. Ele está a puxar por ele. Nós temos aqui, mas tens claramente acredito que tens um carinho gigante pelo Porto. E estes eventos são um pouco intimistas, são mais conversas realmente, como o Sr. Presidente dizia. Estas estruturas, estas conversas que os portistas têm, e estas memórias. Nós, quando olhamos para isto, é aquela coisa, tínhamos uma equipa do caralho. Do caralho. E isso dá-nos sempre uma... Fica gravado este orgulho para sempre. Isto eu acho que não vai desaparecer nunca. Mesmo em 87, que eu era muito pequeno, mas estas conquistas que nós consideramos, eu considero recente, foi há 20 anos, okay? Mas isto é recente. E dado como foi, o Futebol Clube do Porto... Ora, chegou aqui, entra já de carrinho. Temos aqui outro dos campeões europeus, não é? Outro meio campo, Maniche, tal Maniche. Esta ligação que fica, estas memórias ficam gravadas no nosso coração, na nossa memória de portistas. É algo que vos acompanha, ou seja, eu fui campeão europeu. Ou seja, isto é curioso. Nós, como jogadores, isto foi, normalmente isto é em maio, final de maio, portanto, final de época, e nós estávamos habituados a ver os outros na televisão, já de chinelo no dedo, já de férias, e portanto nós sonhávamos um dia, isto nunca foi um objetivo, não poderia ser. Era um sonho que se tornou realidade. E depois um pouco a nossa vida é feita de... acontece sempre. E nós estávamos ali sentados, eu estava ali sentado e a ver isto, sou eu, isto. Qualquer imagem que passe, qualquer momento, isto mexe muito com nós. Mexe muito comigo. Eu ia perguntar o mesmo ao Pedro. Estava todo arrepiado. Depois estes próprios vídeos, com as vossas montagens editados, acho que sobressai mais a emoção. Há momentos espetaculares. Se calhar há momentos que já nem me lembrava. Agora, nós quando revemos passado estes anos todos, há momentos que já não te lembras e quando voltas a ver, é impressionante. É uma página dourada em qualquer... Ricardo, também guardas estas... Quando vejo quem decidiu isto tudo, com aquele lance em Manchester. É o grande responsável. Aqueles passos aí. Eu, se calhar, eu não sei se estamos preparados já para as perguntas. Eu não sei se temos essa possibilidade de abrir ao público. Eu queria só uma palavra geral vossa sobre isto que se está a viver neste momento, sobre estas pessoas que temos de várias idades aqui, como é um facto, que mostra que o Porto vive, sobrevive. O Porto é como dizia, penso que o Bizarro que falou, nós alimentamos muito disto também, da nossa proximidade. Eu queria só a vossa opinião sobre, para depois passar a palavra ao público, a vossa opinião sobre o que é um portista, porque para vocês, porque é que um portista é diferente de um vitoriano ou de um outro adepto do essa ele não sabe, não é? Eu posso começar a agradecer, até para depois ficarem à vontade, se perguntarem o que quiserem. Não estava à espera de um evento como este.
felicidade eu posso partilhar com todos, já partilhamos com vocês. E só para acabar, ser portista não se explica. Sente-se. Nós partilhamos convosco o dia do clube, lá está, como representa todo este portismo, tem esta característica. Nós abrimos as inscrições, tivemos que encerrar as inscrições sem divulgar nenhum nome que está presente. Ou seja, as pessoas vinham para o dia do clube, que irá ser sempre um momento importante na vida de um portista. Acho que estes eventos ficam guardados na nossa memória. Pedro, o Jorge Costa já saiu. Os dias de clube são muito importantes, que aproximam os sócios, adeptos, simpatizantes ao clube, e isso promove a longevidade e a própria simpatia. Vês diferença dos adeptos dos portistas? Sem me lembrar de comunicados que sabemos que têm um amor ao clube. Isso é ter uma ligação muito forte ao Vitória, isso é público. Agora eu vejo muita semelhança, porque há aquela exigência, aquela paixão, que acho que é comum em ambos os clubes e ambos os adeptos e só simpatizantes. A exigência, nós na Vitória brincamos muitas vezes como um jogador consegue jogar na Vitória para preparar para jogar, porque a exigência realmente é muita, e aqui no Porto é exatamente igual, acrescida. A exigência de ser títulos, porque infelizmente na Vitória ainda não tem essa exigência. Portanto, gostei muito de estar aqui, é uma prova viva que o Porto está bem, os adeptos estão com o clube, há uma simbiose perfeita e agradeço o convite. Obrigado. E obrigado a nós. Ricardo. O portista, eu acho que tem a ver com a intensidade, a forma intensa como se vive o clube, a cidade, a região. Eu joguei no grande em Portugal também, e essa foi a grande diferença, foi o ambiente familiar, que tem as coisas boas, mas também tem as outras que às vezes são um bocadinho mais difíceis de suportar, porque a exigência também passa a ser completamente diferente. E acho que isso é que faz com que o Porto seja diferente. Eu não sou vitoriano, mas sou de Guimarães também, por isso eu percebo o que o Pedro diz e tem toda a razão. Eu acho que é, de certa forma, cultural e que se vive tudo com muita intensidade, para o bom, para o mau, mas que é diferente e que nos faz também sentir mais o clube. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, eu. Obrigado. Temos aqui a oportunidade de falar com o Jorge Costa, com o Ricardo. Temos aqui uma pessoa. Pode levantar a mão, por favor. Vai chegar o microfone. Vai chegar. Eu só queria saudar e querer uma salva de palmas ao nosso Fernando Gomes. Viver o futebol, aliás, o Barcelona Futebol Porto em 1986, fiquei muito desiludido, mas pronto, acontece, mas fomos campeões. Isso é que é preciso. Obrigado. Obrigado. Eu não sei se há mais perguntas, se alguém quer fazer alguma questão, temos ali embaixo duas pessoas. Com ou sem microfone? É melhor com o microfone. Mas obrigado. Ouve-se. Então, se toda a gente ouvir bem, se calhar não é preciso de microfone. Eu ia só perguntar, falamos muito nos momentos bons normalmente, mas qual foi para vocês o momento mais difícil, o momento de um jogo, um mês, uma semana, na época, e como é que ultrapassaram? É bom ter para os três? Obrigado. Jorge, agora vai começar. A nível pessoal, foi, infelizmente, as várias lesões que tive, que foram várias, mas sempre bem acompanhado, portanto recuperei todas. Os momentos bons foram muitos.
estamos a homenagear uma ocasião especial e foi seguramente dos meus momentos. E o pior momento foi quando emigrei para a Inglaterra há 6 meses. Esse episódio, não sei se todos conhecem, esse episódio ficou marcado, foi como uma etapa. Foi em 2001. Depois regressaste e venceste o que venceste e agradecemos-te imenso por essa, nunca teres desistido do futebol. Voltou a ter. Tens algum momento menos bom? Vamos focar na época em questão. Realmente tivemos, talvez pelo menos foi a primeira final da taça. Sim. Vocês sentiram aquilo que os adeptos do Benfica escreveram? É dessa que estamos a falar quando eles escreveram. Eu acho que é nessa final da taça que há uma taxa a dizer vão representar as nossas cores, força mónaco. Havia assim umas taxas, não sei se estou enganado, se foi isso, não foi? Não sei se vocês se aperceberam disto, nós adeptos, eu pelo menos, nem vi isso. Não te recordas? Não estou a pensar se não foi nessa que eu fui expulso. Mas nessa época, Pedro, final da taça, perder essa final da taça que estamos, penso que foi um empate com o Moreirense. E um empate, acho que o Nacional, o José Mourinho estava cego. Acho que ele estava cego, acho que foi na segunda ou na terça-feira, chamamos, estava dando-nos um arranque lá. Na Madeira não era só ele que estava, também levaste um arranque, viste? Essas histórias levavam-nos a arranques dele. Ele era assim muito duro mesmo. É horrível. A seguir falam disso. Temos aqui mais dois. Ricardo, algum momento menos bom? Não, eu ia falar mesmo. ia falar da final da taça perdida, mas nem tivemos muito tempo também para sofrer com isso, porque havia um jogo muito mais importante para ganhar de seguida. E pronto, basicamente. Os bons momentos até essa época eram as costas nós também estávamos. Conta lá. Não vou contar, eram as grandes vitórias. A ti ao Ricardo. A ti ao Pedro Manuel. Ficou o registro. Ficou o registro, então podemos esclarecer esta dúvida para a frente. Nós tínhamos uma pergunta lá, obrigado. Nós tínhamos uma pergunta lá atrás também. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui na vossa presença, na presença de tão ilustres atletas. Eu não tenho nenhuma pergunta em especial, é apenas para aproveitar o momento para vos agradecer aos três. Tenho pena que a equipa não possa estar aqui todos, mas sabemos que isso não é possível. Para vos agradecer aos três terem dado a maior prenda de aniversário que eu poderia ter recebido. Muito obrigado a todos. 26 anos. Passar aqui àquele senhor e depois ali, e temos que terminar, só temos espaço para mais 2 perguntas. Este senhor aqui, depois terminamos ali à frente. Eu pedia só para sermos breves, porque já lá responde. Não consigo. Eu comecei a jogar, comecei a gostar de futebol aos 14 anos. Tinha reparado vários jogos, vários finais de Taça UEFA, de Liga dos Campeões, mas reparei que todos os jogadores e treinadores, quando já ganham competição internacional, fazem uma festa entre o Freire, os jogadores, os atletas. Voltei na final de 2004. O José Mourinho estava inerte, não reagia quando ganhou a Liga dos Campeões. Eu queria que este produto não me levasse em balde. Gostaria que me desse a opinião acerca da reação do Mourinho. Obrigado. Eu estava tão eufórico a festejar e... Podemos passar a força. Desculpa que não tenho essa ideia mesmo. Nós estamos a ouvir, estão a fora e depois ficamos todos no avião. Eu vi a Liga dos Campeões, mas quase não reagiu. Mas provavelmente já. Obrigado, já estava a dizer. Obrigado. Podemos passar então ali, aquele senhor, à frente. Está. Não
Manis, vocês têm a noção que marcaram várias gerações. Primeiro vocês 4, depois o Ricardo e o Yokohama. Portanto, dito isto, obviamente que as vitórias é aquilo que fica. Ponto. Se me perguntarem quem era o plantel de 2013, se calhar já não sei dizer todos, ou 2014. Mas dito isto, quando digo que vocês marcam várias gerações é porque também ficam muitas memórias de todos nós. E eu estive em Gelsenkirchen e não vos desculpo porque durante aqueles 90 minutos eu estava com uma tremenda dor de cabeça e não me esqueço disso. Não celebrei um único golo, para ser honesto, porque não conseguia, a dor era mesmo grande. E portanto a pergunta era, o que é que vocês conseguiram ganhar um título importante para nós, para vocês, jogadores, para nós adeptos, para nós, clube? Qual é o verdadeiro sentimento que vocês têm da noção de que marcam essas gerações, sejam mais novos, mais velhos? É só essa a pergunta. Obrigado. Para mim é muito fácil responder porque em 87 eu era jogador do clube e fui para a Baixa com uma camisola do Zé Beto festejar. Portanto, eu vivi exatamente o mesmo. Primeiro como adepto, falava em 86, Archibaldo marcou, Juari, no Estado das Antas chovia torrencialmente, eu estava lá na Superior Sul a ver. Portanto, para mim é muito fácil essa resposta, porque e tenho um sentimento maior de ter ganho o que ganhei como atleta, porque sou um atleta que nasceu. Sim, nasci, não tive hipótese. Foi o meu pai que me educou e que me encaminhou, e portanto eu sou portista, mas ser portista por conselho do meu pai. Portanto, eu percebo perfeitamente o que está a dizer. Pedro, ou o Ricardo? Não, isto, acima de tudo, é o orgulho de fazer tudo isto. Nós estamos a falar de uma final, mas estamos aqui em jogadores. Mesmo um jogo normal de campeonato, chegas ao fim, ganhas, há sempre um sentimento de orgulho de ver cumprir, contente pela vitória. Nesse caso, numa final, para além do orgulho que tivemos, chegamos ao fim, não conseguimos aquilo que, a partir de nada altura da época, começou a ser um objetivo. Se no início da época não era na fase de grupos, e depois, a partir de uma determinada altura, começou a ser realmente um objetivo, tentar chegar à final e vencer as Champions. Conseguindo isso, há um orgulho em toda a gente. Estamos todos felizes. A alegria que proporcionamos a toda a gente, sem dúvida, vai ficar para sempre gravada. Ninguém apaga. Acho que é uma página dourada, quer da minha história pessoal, com muito orgulho, por isso também estou aqui hoje, que realmente foi um orgulho enorme fazer parte, ter feito parte dessa equipa, ter representado este clube e ter conseguido conquistar algo que deixa toda a gente realmente muito contente e, como disseste, marca gerações e gerações. Eu acho que na altura nenhum deles teve bem a noção, eu também não, mas eles que participaram mais, teve bem a noção do feito que era ganhar a Liga dos Campeões. Acho que vão sentindo mais, ou vamos sentindo mais agora com o passar dos anos, e hoje se calhar intensifica-se ainda mais, porque este evento é especial, faz 20 anos, ou fez 20 anos que conquistámos a Liga dos Campeões, e começamos todos a perceber um bocadinho mais o significado que teve, não só para nós, mas para todo o universo portista, e que vai perdurar por muitos e muitos e muitos anos, porque foi realmente uma conquista que não é fácil voltar a conseguir, que esperemos que seja em breve, mas sabemos que cada vez é mais difícil. Já na nossa altura era. Acho que ninguém esperava, apesar da equipa do ano anterior já ter demonstrado que era mais forte do que qualquer uma que pudesse aparecer pela frente, mas foi realmente um feito inacreditável e que faz com que também haja esta união entre os adeptos mais novos, mais velhos, e que todos partilhem deste sentimento de que só nós é que conseguimos fazer isto, mais ninguém em Portugal conseguiu. Obrigado. Agradecer-vos mais uma vez, as partilhas são sempre excepcionais e julgo que também refletido nos últimos
agradecer e, obviamente, deixar a cada um de vocês a recordação dessa conquista. Ficamos com o vosso ganhar. Vai ser ele vai ganhar. Quero também chamar o Dr. João Lima, que tem um voucher para entregar a cada um de vocês. É um cirurgião plástico que nos patrocina. E agora, por fim, e antes de irmos para o coffee break e para o intervalo, com 3 campeões europeus aqui, eu quero pedir que façam uma assinatura aqui em cima da taça dos campeões para a memória futura. Tens que chamar o risco de mancado. Assinar. E agradecer a vossa presença, peço uma salva de palmas para todos. O Super Porto também tem uma lembrança para entregar ao nosso capitão, Jorge Costa. Agora convido-vos a fazerem uma pausa, a aproveitarem para conviver, porque nós somos todos uma família, a tomarem um café e voltamos daqui.